objetivo dessa aula de hoje é trabalharmos com os parágrafos. O parágrafo é um elemento textual com unidade de sentido que serve para definir e organizar um texto. Então, assim, para identificá-lo, basta procurar os trechos que iniciam com o recuo e terminam com um ponto final. Sendo assim, o Word, em suas formatações de parágrafo, vão permitir também definir automaticamente o tamanho de parágrafo em determinados trechos de texto ou em todo o documento. Então, a gente tem alguns trechos aqui, temos alguns parágrafos. Deixa eu colocar mais uns parágrafos aqui. Então, eu tenho vários parágrafos aqui. Vou colocar mais um parágrafo, só para título de exemplificação. Então, eu tenho um texto com vários parágrafos. Então, é onde começa o texto e termina com um ponto final. Isso é um parágrafo. Essa parte aqui nós vamos estar aprendendo a formatar. Então, na mesma janela de opções, também é possível configurar o espaçamento entre linhas. Então, a gente pode configurar o espaçamento entre as linhas, uma linha e outra. As funções, são úteis para quem está formatando um trabalho acadêmico ou um documento de uma empresa onde trabalha, ou documentos que a gente precisa fazer no dia a dia também, e seguir essas normas específicas de parágrafo e espaçamento. Então, é necessário conhecermos também essa parte de parágrafo para podermos, então, estar configurando os nossos textos no padrão exigido de acordo com as normas que vamos seguir. Para formatarmos um parágrafo, portanto, precisaremos primeiro ter o texto digitado. Lembre-se que precisamos salvar esse texto, pode-se formatar as fontes também, como aprendido anteriormente, nas aulas anteriores, mas nosso objetivo agora é formatar o parágrafo. Então, eu já tenho o texto previamente já definido, com os meus parágrafos, onde começa uma linha e termina com um ponto final, é o meu parágrafo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, e eu vou estar formatando esses parágrafos. Então, veja que esses parágrafos estão sem formatações e necessitam de um toque especial, um toque de padrão aí, de regras, para que se adequem, então, às normas desejadas. Para formatarmos este parágrafo, nós precisamos ir no menu Página Inicial, e aqui a gente tem a guia de ferramentas de parágrafo. Então, nós temos várias opções nessa guia de parágrafos. Nós vamos estar trabalhando apenas com algumas opções dessas ferramentas, mais especificamente com a de parágrafo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu for formatar um parágrafo, é selecionar onde eu quero estar aplicando a formatação. Por exemplo, vou aplicar uma formatação de parágrafo somente no primeiro parágrafo. Então, eu selecionei. Na guia rápida que a gente está vendo aqui, nesse grupo que está aqui de ferramentas do parágrafo, eu posso estar encontrando algumas ferramentas para estar formatando este parágrafo. Porém, essas ferramentas, elas não estão muito completas. Então, eu vou estar explicando depois como é que utiliza esses grupos de ferramentas aqui. São os alinhamentos que a gente tem e também aqui a parte de espaçamento, o que pertence ao que a gente vai estar trabalhando de parágrafo hoje. O importante para a gente aqui é estar entrando no grupo de parágrafos, no grupo de configurações do parágrafo, então, para fazer esse ajuste fino no layout do parágrafo, incluindo espaçamentos, recuos e outros. Então, aqui, quando eu clicar aqui, eu vou ter, então, toda a parte de formatação do meu parágrafo. É aqui que eu vou estar trabalhando. Primeiramente, eu vou estar selecionando o texto que eu desejo estar formatando este parágrafo. Então, vou cancelar aqui. Por exemplo, eu vou estar formatando esta parte aqui. Então, selecionei, venho aqui na configuração de parágrafo
E na configuração de parágrafo, em recuo os espaçamentos, nós vamos achar alguns menuzinhos, o geral, o recuo, o espaçamento e a parte de visualização. Tudo que a gente fizer aqui de formatação, nós podemos visualizar aqui embaixo para ver como que está ficando. Então, em geral, na parte de alinhamento que interessa para a gente, nós temos o alinhamento justificado. O que esse alinhamento faz? Ele vai alinhar o texto tanto para a parte esquerda quanto para a parte direita. Então, vou dar um OK aqui. Olha lá, ficou alinhadinho. Tanto para a parte esquerda quanto para a parte direita. Eu posso estar encontrando aqui também, o justificado. Então, se eu passar o mouse aqui, eu vou ver, né, que o justificado, ele permite distribuir o texto uniformemente entre as margens. Esse padrão a gente usa sempre no corpo do texto. Então, percebam que sempre o meu corpo do texto, ele vai ter que estar, né, formatado com o justificado, porque é um padrão que a gente usa aí atualmente. Então, o texto justificado ele vai proporcionar bordas limpas e nítidas ao documento, né, criando uma aparência mais elegante. Então, padrãozinho para o corpo do texto, nós vamos sempre estar utilizando o justificado. Agora, eu vou selecionar aqui, vou vir aqui novamente. Nós temos também o direita. O que vai acontecer com o direita? Olha só, ele vai estar alinhando o meu texto à direita, a toda a extremidade à direita do parágrafo, né? Coincidindo com a margem direita. Bom, vou dar um OK aqui. Então, o texto ficou todo para a direita. Geralmente, eu vou usar o à direita, né? Quando eu vou fazer esse efeito aqui. Mas, para o corpo do texto, em geral, para o documento, né, eu não utilizo o à direita. Tá? Então, o alinhamento à direita, ele vai alinhar o conteúdo à direita e é usado para pequenas seções de conteúdo, como textos no cabeçalho ou no rodapé. Então, aqui eu tenho um textinho, né, de cabeçalho, ou também eu poderia ter aqui um textinho de rodapé. Vamos supor que eu esteja fazendo um documento aqui, então eu poderia estar utilizando as configurações de alinhamento à direita quando fosse fazer essas partes de inserção de cabeçalho e rodapé. Vou voltar aqui, selecionar o texto. Vou lá novamente na configuração de parágrafo e vou para outra parte, então, do alinhamento, que é o centralizado. Quando eu centralizei, na visualização a gente já vê que ele vai ficar o quê? Com o texto todo centralizado. Então, esse centralizar, ele vai permitir que o conteúdo, né, ele fique centralizado à página. E o alinhamento ao centro, ele dá aos documentos uma aparência formal e é geralmente usado para folhas de rosto, citações e, às vezes, títulos. Então, por exemplo, se eu tivesse um título aqui, vou colocar um título aqui, aí sim, eu utilizaria o alinhamento centralizado para colocar um título. Vou formatar a fonte aqui para ficar mais bonitinho. Aí. Tá? Mas fora isso, no corpo do texto, eu não vou utilizar o alinhamento centralizado. Bom, nós temos também o alinhamento, que é este daqui, que é a esquerda. Eu posso encontrá-lo ele aqui. Então, o meu texto vai estar todo alinhado à parte esquerda. E esse alinhamento, né, ele costuma ser usado para o texto do corpo e facilita a leitura do documento. Então, geralmente, ele é utilizado como padrão aí do Word, porém, né, como eu disse anteriormente, a gente não vai utilizar ele no corpo do texto.
Então, para essa parte aqui, nós conhecemos os alinhamentos, à esquerda, que é esse alinhamento, centralizado, o texto fica centralizado, tudo em referência às margens. Alinhamento à direita e o justificado. Padrão sempre do corpo do texto, justificado, a não ser que eu precise de configurações de rodapé e cabeçalho. E também a parte de títulos, que eu uso centralizado. O restante, corpo do texto, eu sempre deixo ele com o justificado. Vamos voltar aqui, selecionei o texto, vou voltar aqui novamente nas configurações do parágrafo. E na parte de recuo, nós vamos estar trabalhando com os recuos do parágrafo em relação à margem, direita e esquerda. Tá? Então, aqui também eu posso visualizar o que eu estou fazendo, vendo o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, quando eu dou um recuo, todo o meu parágrafo, ou ele vai para a direita, ou ele vem para a esquerda. Então, olha só, se eu der um recuo aqui à esquerda, vou colocar aqui, olha que o meu parágrafo está recuando todo à esquerda. Vou colocar aqui 5, por exemplo, à esquerda. Dei um OK. Veja só, ele recuou um espaçamento da margem, onde inicia a margem, né? A minha folha, que eu já configurei lá no layout, margens, tá? Então, aqui já está tudo configurado bonitinho, a minha página. Então, vai começar aonde inicia o meu texto aqui, pela margem, né? O ponto 0. Então, eu deixei um recuo de 5 centímetros. Depois eu vou mostrar também que a gente pode estar utilizando os recuos pela margem. Então, eu tenho a margem superior, que é esta daqui, e a margem esquerda, que é esta daqui, que também posso estar configurando os recuos. Caso a sua margem não esteja aparecendo aqui no seu documento, o que eu preciso fazer? Vim na guia exibir, e aqui a gente tem régua. Olha lá, se eu tiro a régua, ou coloco, vocês vão estar verificando se ela está sendo exibida ou não, tá? Então, eu deixo sempre a régua para poder me orientar também, para estar trabalhando aí com a parte de parágrafos. Então, já dei o meu recuo aqui. Vou voltar lá novamente. Vou deixar zerado aqui. E vou vir na direita agora. Vou dar 5 para a direita, para você ver o efeito que vai ficar aqui. Ah lá. Deixa eu selecionar primeiro o textinho, né? Vou novamente lá. E vou colocar 5 aqui. E aqui vou deixar zerado. Ok. Olha só. Então, ele ficou o quê? 5 centímetros para cá. Vou usar isso, gente? Não. Né? Geralmente eu não uso. Aqui ele foi um pouquinho a mais. Deixa eu colocar 5. Aí. Agora tá certinho, ó. Vou usar isso? Não, não vou utilizar, né? O que eu vou utilizar? Sempre o padrão aqui, zerado. Tanto o recuo à esquerda quanto à direita, eu vou utilizar ele zerado. Porque senão isso não dá um efeito legal no meu texto. Então, vou deixar os dois zerados, os nossos dois recuos. A não ser que vocês precisem, por exemplo, colocar uma citação aqui de algum autor, que vocês precisem dar um recuo, ou no documento de vocês precisem colocar este recuo. Então, sim, aí eu posso utilizar esses recuos. Para utilizar esse recuos via régua, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Eu tenho os recuos, né, à esquerda, que eu posso vir por aqui. Vou voltar, é bem aqui em cima, ó, e puxar. O limite é onde começa essa parte cinza da margem. E aqui também eu tenho recuo à direita. Então, eu posso estar trabalhando, né, com esses recuos, tanto pelas configurações aqui da nossa régua,
ou também por aqui. Lembrando, então, que vou deixar os dois sempre zeradinhos, a não ser que eu utilize para alguma citação. Aqui em especial, o que vai acontecer? Ó, eu vou deixar na minha primeira linha do parágrafo um espaçamento onde começa o meu texto. Então, se eu vier aqui em primeira linha e deixar, por exemplo, 1,25, o que vai acontecer? Ó, ele vai deixar um espaçamento de onde começa o texto. Geralmente a gente utiliza também isso, tá? A gente sempre deixa um espaçamentinho por padrão quando a gente vai começar o nosso texto. Esse espaçamento vocês podem tanto encontrar aqui, tá? Modificando aqui também. Geralmente a gente usa 1,25 mesmo, por padrão. Mas podem estar utilizando mais. Quanto mais eu colocar aqui, mais ele vai dar esse espaçamento. Não é interessante fazer isso, tá? A gente sempre utiliza mais 1,25 por padrão. Deixa o padrão dele aqui. E a gente tem também aqui o deslocamento, que vai fazer o processo inverso. Então, ele vai deslocar o quê? Deixa a primeira linha fixa e desloca o restante do parágrafo, olha lá, ó, 1,25. Uso isso aqui? Não, também não, tá? Não é legal estar trabalhando com deslocamento. Então, o interessante é trabalhar com primeira linha 1,25. Posso também trabalhar com espaçamento aqui. Se você verificar aqui, ó, na régua, eu posso colocar o espaçamento desejado. Então, aqui eu tenho 1,25, 2 e vai indo, ó. Vou deixar 1,25 aqui. Ok? Então, eu posso trabalhar tanto deixando aqui, utilizando essa formatação de recuo de primeira linha, ou trabalhando aqui também no especial, na parte de recuo. Bom, justificamos, deixamos os recuos zerados aqui, o especial primeira linha. Agora, nós vamos formatar os espaçamentos entre parágrafos. Então, essa parte aqui é entre um parágrafo e outro. Então, é esse espaçamento que fica aqui, entre um parágrafo e outro. Então, ó, geralmente, se eu for colocando aqui, olha só, eu vou deixar o espaço antes do parágrafo e depois do parágrafo, de acordo com o que eu escolhi nessa parte de espaçamentos. Geralmente, isso aqui eu uso mais quando eu vou estar configurando os meus títulos, mas não para o meu documento. O meu documento, interessante por padrão, é sempre deixar também zerado. Outra coisa, né? Vamos selecionar aqui, vamos voltar aqui. A gente pode também trabalhar com os espaçamentos entre linhas. Então, nós temos simples, que é esse espaçamento entre uma linha e outra, ó, ele fica grudadinho. Nós temos os espaçamentos de 1,5, que a gente usa também bastante, que é meio que padrão. Então, olha lá, ó, deixa um espaçamento de 1,5. Nós temos o duplo, vai dar um duplo espaçamento. Temos também o pelo menos, né? A gente vai achar aqui, vai colocar aqui o desejado. Exatamente. Então, o que a gente definir aqui para o exatamente é o que vai estar aqui também. E, finalizando múltiplos, onde a gente também vai estar lá escolhendo um tipo de espaçamento. Então, ele vai multiplicar o espaçamento. Padrãozinho, então, vamos usar 1,5. Ok. Pronto. O nosso texto já está formatado com o padrão que é utilizado aí nos nossos documentos geralmente. Em empresas ou quando formos fazer um TCC, um documento mais elaborado, né, mais refinado, nós vamos usar esses padrões aqui. Alinhamento para o corpo do texto, justificado,
Recusa, esquerda, direita, zerado. O especial, a gente deixa a primeira linha 1,25 para dar esse efeito aqui. Os espaçamentos antes e depois do parágrafo, deixamos zerado para não dar o espaçamento aqui, que não é legal também. E o espaçamento entre linhas, nós vamos deixar 1,5, que é o espaçamento padrão. Então, fazendo isso, a formatação do seu parágrafo vai estar bem elaborada. Lembre-se que títulos colocamos centralizados, notações de cabeçalho e rodapé poderemos colocar os nossos alinhamentos à direita e o restante do corpo do texto, então, utilizaremos por padrão essas formatações aqui de parágrafo. Então, essa parte de parágrafo é bem simples de estar trabalhando. Lembre-se que eu preciso ter o texto digitado e depois eu seleciono esse texto e a partir daí eu venho na página inicial, no grupo de parágrafos e começo a minha formatação.